Tem uma fala do Paulo aqui, nosso Paulo, pastor, falando sobre a nossa comunidade, né? É algo que a gente tenta viver assim, é uma frase que sempre falo, né, Paulo? Qual que é a frase? É ok não estar ok aqui na comunidade. Essa é a frase do Paulo, e é algo que, pensando sobre isso, assim, né, sobre o que é ser igreja e viver essa igreja, né? O Paulo gosta muito disso porque é uma ideia de, assim, nossa, a gente queria criar um lugar onde é ok, você pode se abrir, pode ter uma transparência, de certa forma, né? Em momentos onde não está tudo bem, né? E eu tenho um grupo de amigos, homens, que a gente se reúne, estuda a Bíblia juntos e pensa em temas variados, e uma das coisas que a gente foi pensar é sobre a questão de amizade, né? A gente percebeu que talvez os homens têm uma amplitude na amizade, ou seja, tem a facilidade, às vezes, no geral, de criar vários amigos, de ter relacionamentos, sei lá, de lidar com vários outros homens, mas a superficialidade é de uma poça d'água, assim, né? É algo que é extenso, é amplo, mas é superficial. E as mulheres, talvez, a tendência é diferente, né? De ter um círculo menor com uma profundidade um pouco mais funda, né? E sobre esse desafio, assim, sobre amizade, o que é se relacionar, eu estava pensando sobre um trecho que poderia ajudar a pensar sobre isso, né? Sobre como a gente deve se relacionar, como ajudar essa comunhão, no caso, especialmente para os homens naquele momento, mas aqui, né, aplicando a gente como comunidade no geral, que eu sei que isso não é um problema só masculino, né? E o trecho é de 1 João, capítulo 1, se vocês puderem abrir. E a ideia é da gente entender e começar a ver talvez um detalhe sobre esse trecho, que é a vulnerabilidade. A capacidade que a gente tem, que Jesus teve de ser vulnerável. E eu vou falar 2 exemplos principais de 2 homens que foram vulneráveis aí, o quanto isso auxiliou não só na comunhão entre os irmãos, mas também com o próprio Deus. Todo mundo abriu aí o trecho, 1 João capítulo 1. Eu vou ler dos versículos 1 ao 7, na versão NVI. E diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos, e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que nossa alegria seja completa. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Vamos orar? Santo Deus, nosso Pai, que o Senhor ilumine a sua palavra, Deus, que o Senhor nos conduza num caminho aonde a gente se aproxima de Ti, Deus. Se aproximando também dos irmãos, vivendo uma comunidade saudável e que glorifica o Senhor através das suas atitudes e de seu coração, Pai. Em nome de Jesus, amém. Certo. A carta de 1 João, né, é bem semelhante ao Evangelho de João, né? Para quem conhece ali, no comecinho do Evangelho, é quase, né, as mesmas coisas que aqui que essa carta está falando, né? O que era desde o princípio, a gente ouviu, a gente viu, a palavra da vida se encarnou. Jesus, que era Deus, se tornou ser humano. Mas nessa carta tem um detalhe que lá no Evangelho não tem, que é essa partezinha aqui no versículo 1 que fala assim: as nossas mãos apalparam.
né? E é um detalhe que, quando a gente vai ver a carta como um todo, a gente vê que isso está central nos problemas que João estava lidando ali, né? De alguma forma, as pessoas ali naquele contexto estavam tentando desconectar Jesus do seu aspecto físico, da sua carnalidade, da sua fisicalidade. Carnalidade não no sentido de pecado, obviamente. E é curioso isso, porque ele fala, a gente apalpou Jesus. E eu estava pensando sobre isso, né? É um detalhe que talvez eu nunca tinha pensado dessa forma, mas Jesus, ele era alguém que estava ali disponível no sentido mais, né, estrito da palavra, assim, né? Tipo, ele estava... ele tinha um acesso às pessoas, e as pessoas tinham acesso a ele, né? Desculpa. Jesus, ele estava próximo, né? A gente vê em vários relatos do Evangelho... Desculpa, eu estava meio doente, vou tomar um copo d'água aqui. Mas já estou melhor, viu? A gente vê em vários relatos do Evangelho que Jesus, ele estava entre as multidões, as pessoas tinham acesso a ele, conseguiam tocar nele, conseguiam beijá-lo, abraçá-lo, né, no sentido de agradecer a ele, né, tudo o que ele fazia, de chegar perto, de poder receber todo aquele poder, toda aquela graça, ouvi-lo. Mas também ele estava disposto e estava vulnerável à situação daqueles que não queriam o bem para ele. Então a gente sabe que pessoas tentaram apedrejá-lo em algum momento, e a gente sabe que no final da sua vida ele foi traído com o próprio beijo, né? Alguém que tinha essa possibilidade de beijá-lo traiu ele e ele foi morto. As pessoas, ele, né, foi crucificado por causa dessa vulnerabilidade que ele se colocou ali. E eu estava pensando sobre isso, né? O que faz a gente, como ser humano, como comunidade aqui, como seja homem ou mulher, mas principalmente talvez esse desafio que até os homens têm hoje na nossa cultura, de se relacionar de uma maneira mais profunda. E olhei para essa característica de Jesus, essa vulnerabilidade, essa possibilidade dele se colocar, dele abaixar a guarda e estar disponível para as pessoas, tanto para aquelas que querem o seu bem e que fazem o bem, quanto para aquelas que querem o mal, né? E até, né, o Marcos falou, quando eu falei essa palavra da vulnerabilidade, o exemplo mais famoso hoje, que é da Brené Brown, né? A Brené Brown, eu ia até, porque a gente sempre indica um livro, né, no começo. E aí eu quero discutir até com o Gustavo se precisa ser só cristão, né? Porque esse é um livro da Brené Brown, Coragem para Ser Vulnerável. Imperfeito, né? Imperfeito, isso. É um livro que eu estaria aqui claramente aqui nesse nossa discussão para ler. Foi um livro que mexeu muito comigo quando eu li. E é um pouco disso também. A gente vai ver João, né? Eu gosto sempre de pensar no contexto da carta que está sendo escrita, do que a gente está lendo. E é interessante que os relatos de João mostram que João era mais do contato, né? A gente vai ver na cultura, no primeiro culto, tinha um inglês aqui, que faz parte da nossa comunidade. O Steve. O Steve, e lá na Inglaterra, estava vendo que a distância entre um amigo conversar com o outro é quase daqui até a porta. Aí eu brinquei assim, mas é uma distância maior, e essa distância já se vê, às vezes, por exemplo, na no fila Rio, do banco, né? Aí São Paulo é menor, no Rio é menor, se é da Bahia é quase 2 centímetros. Então, assim, as distâncias culturalmente que são aceitáveis para a intimidade, elas mudam. E João, pelo jeito, era de uma cultura, ele era meio baiano, assim, ele era mais carioca, porque ele era de uma cultura mais ele sempre vai ter relatos. Ele que reclina a cabeça, é ele que abraça, ele é o mais amado, é o mais tchu-tchu-tchu com Jesus. E pela ironia do destino, ele é o apóstolo que mais viveu. Essa carta ele está escrevendo no final da vida, quando as pessoas que estão ouvindo ele não puderam tocar Jesus. E ele está falando, olha... E ele começa a falar, aquele que a gente viu, eu toquei, eu beijei, eu abracei. Ele está meio carente aqui, porque ele fala assim, agora eu não posso também.
mas eu quero falar que um dia vocês vão poder de novo. Ele é palpável, ele é acessível. É lógico que João também está contrapondo uma teoria que Jesus era só um fantasma, vamos dizer assim, um espírito andando, porque os gregos achavam que qualquer coisa material era pecaminosa. É lógico que ele está fazendo isso, mas eu não gosto muito de entrar nisso, porque João está muito mais no negócio de afetividade aqui. Como é que ele está falando? Se Deus é amor, deixa eu te falar, ele é amor para valer, ele é amor no abraço, ele é amor no carinho. Jesus faz... Eu fico imaginando aquele senhor de 90 anos falando, ele fez cafuné em mim. Aí todo mundo, caramba, é demais isso. Muda toda a perspectiva de um Deus que você está seguindo. E aí ele vai falar, esse Deus todo carinhoso, que eu acho que é a grande sacada que eu aprendi quando você me mandou o esboço, ele também está vulnerável a qualquer agressão. Porque os romanos, na época, eles não deixavam acumular pessoas no mesmo lugar. Por quê? Porque, geralmente, os romanos que eram invasores ali em Jerusalém e outros territórios, quando tinha muito tumulto, eles eram esfaqueados no meio da multidão, porque pessoas escondiam para poder tirar esse exército. Então, toda vez que tinha tumulto, alguém estava ficando vulnerável, era um soldado. Então, quando Jesus está no meio da multidão, sendo tocado, saiu o poder de mim, ele também está sendo vulnerável a apanhar, a ser chicoteado, a ser esbofeteado, cuspido. E mesmo nos carinhos, né, que você falou, um carinho de beijo pode ser uma traição. Então, assim, esse Deus próximo é um Deus que se tornou... Para ele ser próximo a você, ele foi vulnerável a alguém perverso do lado. A carta, né, ela parece assim, Deus, algo espiritual, né, algo que a gente não consegue ver, se tornou carne. E ele está fazendo talvez um caminho inverso do que algumas pessoas talvez estavam fazendo ali. Porque o que aconteceu? Depois que ouviram falar de Jesus, muitos pegaram essa filosofia grega, talvez influenciado por isso, o que a gente chama de gnosticismo, assim, que era a questão do conhecimento extraído dessa questão física. Então eles pegaram Jesus e falavam assim, seguir a Jesus é você conhecer alguma coisa, ter uma sabedoria, pegar essa filosofia e se extrair das coisas físicas que te atrapalham. O pecado é físico, está sempre nessa relação física com alguma coisa, é carnal, né? Talvez até interpretando mal as palavras do apóstolo Paulo. E nisso, João está fazendo o caminho inverso, ele está falando, a espiritualidade que Jesus convida a gente para viver é uma fisicalidade muito forte, porque Jesus é um Deus que se tornou carne, e nessa vivência carnal, onde a gente podia tocá-lo, é que ele viveu essa espiritualidade que ele convida a gente a viver. Então eu fico pensando assim, né? Talvez, às vezes, quando eu penso na minha maturidade espiritual, no quanto eu sou espiritual e tal, eu penso assim, nossa, se eu não fosse casado, se eu não tivesse filho, se eu não encontrasse tanta gente o tempo todo, eu seria mais espiritual. É o que a gente chama, né, a espiritualidade do monastério. Nossa, se eu pudesse ser monge, estar lá e orar o dia inteiro, o tempo todo, eu seria mais espiritual do que eu sou. Quem aqui não pensa assim? Né? Se eu pudesse assim, né, me afastar. E não que Jesus não tinha os seus momentos de solitude ali, de orar e de estar né, em regiões afastadas das outras pessoas. Mas o que João está tentando mostrar é que a espiritualidade vivenciada pelos discípulos de Jesus e que Jesus viveu, ela está totalmente intrínseca à relação que a gente tem próxima com as outras pessoas. Essa relação que é física também. A espiritualidade de Jesus, ela me incomoda muito, ela me confronta. Porque eu sou um carioca meio paulista, meio sulista. Porque eu vim para São Paulo achando que eu não ia gostar de São Paulo porque não tinha praia. Mas eu amo São Paulo. E talvez um dos motivos, é um motivo que não é legal, que é São Paulo me dá a possibilidade, a desculpa de poder ser alguém mais afastado, alguém mais recolhido. Não precisa não ficar tem tendo nem dois contato. beijos, né? É maravilhoso isso, né?
Mas, na verdade, Jesus ele mostra para a gente isso, que o mais espiritual, na verdade, não é o monge retirado, é o que está no meio da multidão, é o que está na comunhão. Inclusive, o texto que a gente leu diz que a comunhão, estar na comunhão é um sinal de que você está na luz. Uhum. Né? E aí eu fico pensando até nos meus amigos queridos, desigrejados, que dizem assim, não, eu já tenho o conhecimento necessário e eu sou igreja lá na minha casa, distante, eu não preciso do contato. Mas o texto aqui diz que quem anda na luz é quem está em comunhão, ou seja, a comunhão como um sinal de que eu tenho caminhado dentro da proposta de Jesus para a minha vida, dentro da proposta de espiritualidade de Jesus para a minha vida. Então, é isso, assim, você que é, como eu, mais introvertido, gosta muito da solitude, beleza, mas é uma reflexão importante para a gente. O quanto é importante o contato, a comunhão, a troca, a vulnerabilidade no sentido de ser capacitado pelo Espírito de se abrir, também no contexto daqui, da igreja e tal, não se colocando como alguém que, tá tudo bem, eu estou cheio de problema, mas eu vou para a igreja, dou um sorriso, levanto a minha mão e ninguém vai desconfiar de nada. Aí a gente ainda não compreendeu o que Jesus propõe para a nossa caminhada cristã. Eu aprendi com a Luísa, quando ela veio aqui falar com a gente, que às vezes é uma desculpa a gente colocar na nossa personalidade. Então, eu vou dar o outro lado disso. Alguém que é extrovertido, que, de certa forma, gosta da multidão, mas eu não gosto dessa comunhão que Jesus está mandando. Porque essa comunhão é vulnerável. Então, eu gosto disso. Eu sou uma pessoa não como você. Eu lembro que eu sofria demais na pandemia e o Paulo vinha sorrindo, falando, ai, que legal, ninguém está se reunindo. E eu lá, caramba, gente, preciso... Acabam tira daqui dessa pandemia. O pior é que só parece piada, né? Não, calma, agora, olha só, falando uma coisa séria que me preocupa. Tem gente, inclusive, que diz, vocês falam demais da vulnerabilidade de vocês, né? Vocês se expõem demais, os pastores. Tem gente até que diz, eu não quero um pastor assim, cheio de problema, todo tímido e tal. Mas a gente vai ver hoje aqui que, na verdade, Deus nos trata, Deus move o nosso coração justamente nesses pontos de fraqueza, de vulnerabilidade, e não quando a gente se coloca como algo que a gente não é. Faz parte da nossa intenção quebrar símbolos de autoridades falsas. Então, a gente está sentado, não é só porque é legal, é porque o púlpito distancia. A gente não tem um terno e uma gravata porque parece que o cara que está ali é uma autoridade de santidade. Então, a gente fez símbolos e na nossa fala para mostrar, queridos, a gente é igual a você. Se você não gosta disso, você quer alguém maior, não é aqui. Alguém que... E só voltando naquele outro lugar, sobre comunhão, então, você tem esse seu lado, mas o outro lado, se você é uma pessoa que gosta de gente, não é necessariamente isso que João está falando. Porque a comunhão é uma comunhão nas fraquezas. E quem é mais expansivo, gosta de gente, igual eu, geralmente só quer nas qualidades estar junto. Então, eu vou em lugares que me valorizam. Eu vou em lugares que já me aceitaram. Eu vou em lugares que o meu defeito ninguém vai perceber. Isso não é a proposta bíblica. Então, o evangelho incomoda os tímidos e os extrovertidos na proposta de encarnar, eu gostei dessa palavra, materialização. É porque, na verdade, é carnalidade. Só que como a gente já está pensando na carnalidade como pecado, a gente muda esse nome, mas não foi o que os autores bíblicos fizeram. Mas essa encarnação de estar junto com as pessoas. Sim. E João, ele continua, né? E parece que ele vai dar um exemplo aqui, justamente bem filosófico, bem distante. Olha o que ele fala, assim. Ele fala assim, a gente escreve essas coisas, né, para que vocês tenham comunhão, tudo. E ali no versículo 5 ele fala assim, essa é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz e nele não há treva alguma. Daí você pensa, nossa,
filosófico, né? Justamente essa questão, essa sabedoria. Nossa, daí você pode pensar, o que é Deus ser luz e nele não há trevas? Você pode entrar numa reclusão assim, né? Num espírito filosófico que talvez distancia mais do que aproxima, mas ele continua, ele fala assim, se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Tá certo, então a gente não pode andar nas trevas. Então, mas continua algo talvez meio filosófico. O que é andar nas trevas? Qual que é o parâmetro disso? Continua. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. O parâmetro que João coloca sobre andar na luz ou nas trevas é a comunhão. A comunhão é o parâmetro que a gente tem, que Deus tem para a nossa vida, de expor realmente aquilo que a gente é. O nosso irmão, a pessoa que está sentada do seu lado, a gente aqui, a gente tem um poder que Deus nos dá de realmente revelar a nós mesmos, da gente realmente se conhecer e da gente viver isso que Deus está colocando para a gente. Então, quando João coloca algo super filosófico, algo que talvez relacione muito provavelmente a essas pessoas, esses quase gnósticos que estavam se formando ali, talvez usavam até essa terminologia, luz e trevas, eu não sou esse pessoal que anda nas trevas, esse pessoal que peca e tal, talvez apontando para a comunidade de João, que eles viviam ali, falando, eu conheço aquela comunidade, o pessoal da vila lá, eu sei, o pessoal que eu conheço um cara lá que é mó, tranqueira lá, um dos pastores até, eu conheço, eu sei de pessoas lá que vivem tudo zoado, eu não sou desse tipo, eu sou bem mais puro, eu vivo uma luz e tal, só que a pessoa não está olhando e percebendo, talvez, que é nessa comunhão que ela olharia e veria a sua própria imundícia, assim, que nem aquele quarto fechado, aquele adolescente que passou no quarto jogando videogame, eu já fiz isso, muito tempo, meu sobrinho João está aí, não é para fazer isso não, viu, João? Mas fiquei um feriado inteiro jogando videogame sem parar, zerando lá um jogo. Minha mãe um dia entrou no quarto escuro, acendeu a luz e falou, nossa filho, isso daqui está uma zona. Só que eu passei ali aqueles 2 dias só jogando videogame meio que no escuro, com as cortinas fechadas, eu não percebia. Quando quando a luz entra ali, não só incomoda, mas ela revela algumas coisas. Então a vivência da comunhão é também, de certa forma, uma vulnerabilidade que a gente se coloca para si. Porque é uma vulnerabilidade dos outros fazerem algo de ruim com a gente, errarem com a gente, mas acho que mais ainda o desafio que a gente tem da comunhão é a gente fazer mal aos outros e colocar à luz o nosso próprio pecado, as nossas próprias dificuldades em se relacionar. Todas as metáforas, se você já pula para o significado final, você perde a riqueza, porque ela parte de algo conhecido para algo que a gente tem que aprender. E João, ele faz um paralelo muito importante, na minha opinião, que eu fui aprendendo nos últimos tempos, que é, desde o Evangelho e nas cartas também, ele está fazendo uma construção em cima do começo de Gênesis, do fim de Êxodo. Então, sempre você vai ver ali em João, no Evangelho, ele fala, no princípio era o verbo, ele está fazendo um paralelo ali. E é interessante, a gente já até estudou aqui Gênesis 1 e uma série, a gente vê que Jesus, Deus, quando vai criar, ele anda na luz. Durante o dia ele cria, e durante a noite, durante as trevas, ele descansa. E é interessante, se você ler nessa perspectiva, quase como material, como, qual que foi a palavra aqui? Fisicalidade. Fisicalidade, chique demais. Na fisicalidade da criação, é isso. Se você fala que você tem comunhão com Deus, caminha durante o dia na criação, cocria com Ele, e não caminha nas trevas quando Ele está descansando e não está junto com você. Então é quase como assim, olha o convite que maravilhoso que você vê, é quase assim, Deus continua criando até hoje, como diz João, então ande na luz, ande durante o trabalho com Deus,
e não escondido de Deus. Então, esse negócio da luz e das trevas é um paralelo muito claro do dia e da noite, de quem faz as coisas visíveis para o Pai e para o próximo, de alguém que está aberto ao próximo, porque o que a religião faz, ou a religiosidade? Ela faz a gente ser artificial, superficial, e os homens, desculpa as mulheres, mas os homens são profissionais em ser superficiais. A gente, é impressionante, meus melhores amigos, a gente encontra, e dois estão aqui, e não são os pastores, desculpa, mas assim, para quê, né? Mas assim, os meus amigos, se a gente passa tempo juntos, e a gente pode ser 3 dias, muito tempo junto, superficiais, porque os homens, e foi um papo que eu tive com a minha esposa, como a gente tem isso, as mulheres, elas conseguem ir mais profundo, só que elas não conseguem ir com muita gente. Geralmente tem uma amiga que se perde, vira uma catástrofe. É assim, e aí isso é interessante e é importante dessa luz. E uma coisa que a Brené Brown falou, só para eu também, ela fala o seguinte: não seja vulnerável enquanto você não tiver resolvido com você. Isso é um suicídio. Então as pessoas vão lá e querem postar nas redes sociais sua gordurinha, sabe assim, levanta a camiseta, sei o quê, mas não está fazendo isso. Ela sempre fala assim: só seja vulnerável quando uma palavra oposta não vai te destruir. Porque às vezes a pessoa faz alguma coisa querendo, parabéns pela coragem, as pessoas falam, que ridículo. Você fala assim, mas eu acabei de me expor, você está me condenando. E isso, a gente só tem essa vulnerabilidade da luz resolvida em Jesus, que é o que a gente vai entrar. Então assim, cuidado, porque esse papo de vulnerabilidade, ele pode ser muito mal interpretado, você pode se machucar mais ainda. Porque, olha, vamos lá, as redes sociais e as pessoas não vão ter misericórdia. É uma coisa que a gente aprende rápido. Misericórdia se encontra em Jesus. E aqueles que estão seguindo a Jesus algumas vezes ou várias vezes, mas é uma caminhada. E quando tem um teólogo que eu gosto bastante, num livro chamado Vida em Comunhão, do Bonhoeffer, um alemão, que eu não estou falando o nome dele direito, ele pensa assim, né? Ele está falando sobre essa questão da comunhão, dessa relação que a gente tem um com o outro, nessa vulnerabilidade, e ele fala assim, isso parece, às vezes, meio, é um desafio mesmo. Só que ele fala assim, nessa comunhão, né, assim como Jesus é a palavra encarnada, então pegando bem esse trecho, Jesus se encarnou, ele é a palavra da vida, aquilo que dá vida realmente, né? Essa palavra, quando você vê, quando você ouve essa palavra e vive, você sente essa vida. Ele se encarnou, e hoje a igreja é esse corpo de Cristo, né? A gente não tem a encarnação de Cristo física presente entre nós, da mesma forma, de Jesus fisicamente presente, mas a gente tem a igreja hoje, né? E essa encarnação, digamos assim, da palavra agora na igreja, é aquilo que torna essa palavra viva entre nós. Então, quando a gente pensa, quando a Bíblia às vezes não está fazendo tanto sentido, quando a Bíblia meio que morreu para a gente, se tornou mais alguma palavra e tal, talvez o que falta para a gente é justamente essa comunhão, essa relação que a gente tem um com o outro, essa relação que, óbvio, a gente está falando aqui, depende de certa vulnerabilidade, depende um pouco da gente abaixar nossa guarda, mas é ela que vai fazer a palavra ser viva. E quanto de nós, né, quanto que a gente não vê isso na prática da mensagem, né, o nosso relacionamento direto com a Bíblia, às vezes está frio, está difícil, não está fazendo sentido, mas um irmão vem, alguém vem, um culto como esse vem e torna aquela palavra viva, torna aquilo real para a gente. Então, essa é a importância dessa relação. Só que o curioso do trecho, né, e parece uma sequência quase lógica, assim, falando assim, Jesus se encarnou para que a gente tivesse comunhão, tenham comunhão uns com os outros, quem vive na luz tem comunhão, mas ele fala assim, se porém andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. Daí ele comenta sobre uma coisa que parece meio não encaixar no trecho. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Por que ele fala do sangue de Jesus aí? Eu acredito que João aqui está seguindo, né, uma lógica de que quando a gente está entre nós, quando a comunhão é real, o nosso pecado vai ser demonstrado. A gente vai ver pecados que a gente não via antes.
a gente vai ver nos outros isso, a gente vai ver uma situação talvez até de desespero sem o sangue de Jesus. E essa é a experiência que muita gente tem com a igreja, né? Porque no momento que você entra nessa comunhão, no momento que você começa a se aprofundar na relação das pessoas, você é machucado, você vê pessoas machucando umas às outras, você vê pessoas que não eram da maneira como você gostaria que elas fossem. E aí que entra o sangue de Jesus. Não tem como essa conta fechar sem o sangue de Cristo. É como a gente vê a história de Cristo como um todo, né? Ele se encarna, é o nascimento dele. Mas o nascimento e essa encarnação, essa fisicalidade só faz sentido a partir da morte dele também. É na morte de Cristo que a gente se baseia também essa comunhão. A gente se inspira na encarnação, mas é a cruz que dá base para essa comunhão acontecer. É a cruz que dá base para a gente conseguir perdoar uns aos outros e lidar com esse pecado que é enorme, com essa fragilidade dos outros, com essa vulnerabilidade que os outros vão ter em relação a nós, né? E isso vai machucar, isso vai lidar de formas como que a gente talvez não espera ou não gostaria, com certeza não gostaria. Mas é isso que nos encaminha, né? Zé, essa fala me faz lembrar da fala de um amigo, o pastor Gerson Borges, que ele diz que tem gente que supervaloriza a igreja nesse sentido. A pessoa não considera que a igreja é esse lugar da vulnerabilidade, onde você vai encontrar gente pecadora, gente com dificuldade, gente com limitação. O ideal da igreja é atrapalhar o real, né? Hipócritas, né? Porque são crentes, mas pecam, mas fazem coisas erradas. Você está supervalorizando a igreja, porque a igreja é justamente esse lugar de pessoas que reconhecem suas limitações, né? Nesse ambiente de vulnerabilidade. Sim. E isso é o primeiro passo, isso não é tudo, mas isso é o primeiro passo para a transformação, para o arrependimento, para que haja perdão, né? Para que haja mudança. E vocês falaram no começo, né, sobre a postura que a gente tenta ter como comunidade, tanto de é ok não estar ok, mas também de toda a linguagem que a gente tenta passar, no sentido de mostrar a nossa vulnerabilidade aqui como liderança, do estilo da maneira como a gente fala, como a gente se veste e tudo. E eu vi um testemunho de uma pessoa, né, um cristão que estava desviado assim da igreja e falando assim: nossa, os meus amigos crentes na época, eles eram muito mais rígidos em relação ao pecado, não conseguiam lidar com o pecado uns dos outros, não sabiam o que fazer. Eu no bar, no rolê com os meus amigos que não são cristãos, parece que tem muito mais cumplicidade, né? Eu até tenho uma figura assim de uma placa que um cara colocou no bar assim: todo mundo aqui é um lixo, ninguém vai te julgar. Talvez a igreja deveria ser esse lugar, né, onde as pessoas entendem e olham para isso. Não vou botar essa plaquinha não, né? Você ainda é novo, você ainda vai entender que por que não. Tô falando assim, na teoria. Na teoria. Não, mas isso é bom demais, não precisa botar a plaquinha, mas isso é realidade. Porque a gente tem que criar um ambiente onde a gente entenda e tá com essa premissa sabendo que, né, a gente está num caminho buscando seguir a Jesus, buscando essa perfeição, mas isso é real entre nós. Eu não poria essa placa, não porque todo mundo é tranqueiro, é porque ninguém vai te julgar. Eu não prometo coisa que a gente não vai... porque a igreja está pior que esse bar aí. A gente todo mundo é tranqueiro e vai te julgar porque a gente é tranqueira. É exatamente, a lógica é diferente. Deixa eu falar mais uma coisinha, talvez por último aqui, mas que para mim eu sou muito apaixonado pela palavra e o jeito que ela expõe. E o tanto que o sangue é importante. Por que João do nada ele fala? Ele não é do nada, ele está fazendo uma construção em cima de um texto que ele se debruçou a vida toda. Então você tem a criação, a materialização, a fisicalidade de Deus criando, um Deus que cria coisa física e vê que é bom. Você vê a luz, mas depois o ser humano peca. E um dos maiores erros de Adão e Eva não é só desobedecer, é não confessar o pecado. Deus dá essa oportunidade. Ele chega para Adão e Eva e fala assim: o que foi que você fez? Foi a mulher que você me deu. Em vez de confessar, acusa. E ele chega para a mulher e fala: foi a serpente que você criou. Então, no final, um dos maiores erros, e é isso que Moisés vai gastar, o final de Êxodo, Levítico, começo de Número, escrevendo se você, povo de Deus, quer que Deus more,
vá tabernacular no meio de vocês, e João já tinha feito isso no Evangelho, que ele primeiro se encarnou, mas tabernaculou, habitou entre nós. A mesma coisa no final de Êxodo. Se você quer que Deus totalmente santo habite no meio da igreja, da comunidade da vila, a confissão de pecado e o sacrifício de um inocente é inevitável para essa comunhão ter. Então, para quem fala que tem comunhão com Deus, a confissão, e por isso que a gente geralmente antes de começar o culto confessa, deveria ser um hábito diário nosso, confessar os nossos pecados, porque se você fala que não tem pecado ou nada para confessar, você é mentiroso, é isso que o Evangelho está dizendo. E tem que ter o sangue do inocente. Lá em Levítico, a gente vai ficar escandalizado de tanto de sangue, porque eu sempre fiquei questionando, por que fala de sangue se Jesus foi crucificado e uma crucificação não jorra sangue? É por asfixia. Se fosse para pegar uma morte para jorrar sangue, seria uma decapitação, que provavelmente, talvez, pela tradição, Paulo foi. Mas por quê? Porque o imolar do cordeiro, aí sim pegava numa veia que espirrava sangue para tudo quanto é lugar, do inocente daquele cordeiro, ali, toda vez que alguém tinha um pecado, ele levava o inocente, e o sangue do inocente espiava, e tudo aquilo poderia ter de volta o acesso a ter Deus no centro da sua comunidade. Quando João está descrevendo de novo, Jesus ele encarnou, ele habitou, só que se você começar a acostumar e falar que não tem pecado, está errado, porque é o sangue de Jesus diário, o que ele fez na cruz, mas é algo constante que faz a comunidade da vila ser algo possível e não ser aquele bar, porque a gente fala, às vezes eu uso ironia, eu tenho que corrigir, porque nem todo mundo tem um nível de ironia igual. Apurado. Então assim, quando a gente fala que a igreja é pior que aquele bar, é verdade, não vou prometer que ninguém vai te julgar, mas por outro lado, nenhum lugar melhor do mundo é igual à igreja. Por quê? Porque ela é um projeto de Deus, e o Cordeiro, o Jesus, o sangue de Jesus, o sangue está passando por aqui agora. E se você está desesperado, desesperada, se você está fingindo estar bem, se você está segurando o choro agora, quero dizer que esse sangue fala, pode expor, porque o que eu vi no secreto pode trazer para a luz que eu já estou levantando, irmãos e irmãs, estou trazendo um Espírito que vai te acudir. Então não sofra sozinho. Essa é a proposta do mundo. Sofrer sozinho é a proposta do mundo. Sofrer com algum irmão ou irmã que vai falar, eu só posso orar, porque na verdade várias vezes a gente só pode orar, mas é tudo por causa do sangue, ele pode. Sim. A gente como comunidade, a gente está se colocando como um desafio, né? A gente sente que como igreja a gente tem isso a melhorar. Como comunhão, estou falando da comunidade da vila especificamente, né? A gente tem conversado, essa proposta de ter um ministério de encontros é para isso, para que a gente possa resolver esse problema que a gente tem e que muitas pessoas sentem isso e desejam mais essa comunhão, né? É um desejo nosso de viver isso, de reforçar essa ideia de que a vida cristã, o relacionamento com Deus, ele passa também num relacionamento horizontal. A cruz de Cristo, ela é sim, e o símbolo da cruz, ela é um símbolo vertical do nosso relacionamento com Deus. Esse relacionamento é importante, ele é essencial para a nossa vida. Mas ela também tem um aspecto horizontal, que é o aspecto do relacionamento entre as pessoas. E os dois aspectos, o vertical e o horizontal, eles se relacionam entre si. Para a gente ter uma relação real com o próximo, verdadeira, assim como o Marcos falou, onde o bar não vai poder te dar isso, a gente tem que ter esse relacionamento com Deus. É só através do sangue de Cristo que a gente vai poder viver essa vida real, esse relacionamento real entre as pessoas. Mas o contrário também acontece. O relacionamento com Deus, ele não é real se ele não passa também pelas pessoas. O relacionamento com Deus sem as pessoas, ele faz a gente achar que a gente não é tão pecador quanto os outros. A gente se impede e se cega na nossa própria imundície, no nosso próprio quarto escuro.
E eu queria terminar desafiando a gente, né, como comunidade mesmo, da gente não só ter aquelas 5 pessoas que a gente fala aqui para ter amigos, mas pessoas, talvez uma só, ou mais pessoas que você saiba que você pode confiar e possa confessar os seus pecados. Se você não tem essa pessoa, que você ore por isso, para que Deus possa te dar isso, né? E a gente sabe que a gente tem essa possibilidade pela obra maravilhosa de Cristo por nós, por aquilo que Jesus fez por nós na cruz. Não só dando o exemplo da encarnação, a sua vulnerabilidade, mas ele foi vulnerável até o fim, se deixando e se entregando por nós, em amor, e uma morte que foi, né, a pior morte que a gente pode imaginar. Então que a gente possa olhar para isso e se desafiar realmente a impedir que essas máscaras, seja da religião, seja da nosso próprio orgulho, elas impeçam a gente de ter uma comunhão verdadeira. Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é bondoso para conosco, Pai. Obrigado pela vida de Jesus Cristo, que se encarnou e na sua fisicalidade viveu e se mostrou e deu a cara a tapa, literalmente, Deus. Nos ajude a entender isso e a buscar isso entre nós, Pai. Uma comunhão verdadeira, uma comunhão que não se deixa levar pelas aparências, mas se aprofunda, Senhor, através do sangue de Jesus, que permite, Pai, que a gente viva isso e que a gente não tenha medo de encarar os nossos pecados, que a gente possa viver na luz como o Senhor é luz, Pai. Colocando os nossos pecados à luz, mas a luz através do sangue, que purifica e que transforma a gente para ser pessoas melhores, pessoas que amam como o Senhor nos ama. Nos ajude a viver isso como comunidade, nos guie e tenha misericórdia de nós, porque a gente é muito pecador, Senhor, e usamos até o nosso pecado para querer nos afastar ou nos justificar perante os outros, Pai. Que a gente não ache que a comunidade é pior do que a gente, mas que a gente reconheça e olhe, e a luz que a comunhão traz nos ajude a enxergar o nosso pecado, mas não de maneira desesperadora, mas sabendo que o Senhor está lá nos ajudando no fundo do poço, Senhor, para que a gente se erga e viva o amor que vem de Ti, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor.